no último domingo, a gente acompanhou a notícia do falecimento da MC Kátia, né? Pioneira aí no ritmo funk. E uma das complicações de saúde que ela teve seria a trombose, que a fez amputar, né? Primeiro o pé e dias depois a perna. Muito triste. Todo mundo aí acompanhou, em especial pelas redes sociais, né? E como hoje é o dia do cirurgião vascular, a gente trouxe aqui o Dr. Gilmar Santos, tá? Ele está aqui no estúdio, que ele é angiologista e vai ajudar a gente a esclarecer um pouco melhor sobre esse assunto. Tá, doutor? Quero já te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo. Você já está de casa já, né? Já é de Obrigado. casa. Doutor, é o seguinte, a primeira pergunta logo que eu vou fazer de cara é o que é a trombose? Muito bem, boa tarde, Alex, boa tarde, Léo, e boa tarde a você que está em casa, que está assistindo o programa e quem faz parte dessa audiência maravilhosa. É um prazer estar aqui e contribuir mais uma vez com esse assunto que traz tanta apreensão. E quando a gente vê uma notícia como essa, e não é a primeira, as pessoas ficam um pouco assustadas e é muito bom a gente poder compartilhar informação de segurança para as pessoas se cuidarem. O que é a trombose? Bom, a trombose é quando o sangue ele coagula dentro de uma veia. Vamos imaginar o seguinte, você tem lá uma cerveja, uma long neck, está lá na geladeira, está bem geladinha, e você pega ela, está lá, né, líquido, água, você vou beber. Quando você abre, você vai colocar, está congelada. É mais ou menos o que acontece com o sangue. Dentro da veia, ele está líquido. E como forma de proteção do nosso corpo, uma vez a veia sendo aberta por um corte, uma pancada, esse líquido sai e coagula. Na trombose, está coagulando sem sair da veia. Então, existe uma falha no organismo, onde o sangue que era para estar líquido, ele fica coagulado, ele fica sólido, ele entope uma veia. Certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem direta. A trombose mata? Então, assim, nas redes sociais é uma das perguntas que a gente mais recebe e eu posso dizer de uma forma mais simples, trombose não mata, ponto. Mas as complicações que podem ocorrer em decorrência dela podem sim matar. Ou seja, aquele coágulo que está lá na perna, que está lá numa veia da coxa, ele ali não vai te matar. Mas se ele se soltar, nos casos que não são devidamente tratados, esse coágulo pode viajar e ir para o pulmão e aí sim é uma complicação muito mais grave e pode levar à morte. Pronto. Doutor, é o seguinte, quando a gente fala em trombose, a gente imagina logo, né, as coxas, aquela perna inchada. Não sei se eu estou falando besteira aqui, tá? Se eu tiver, me corrija, por favor. Existe a con- existe a possibilidade da pessoa estar sofrendo com trombose e a gente não perceber aparentemente a perna não inchar e estar com trombose? Sim, completamente. O que é que acontece? Os casos mais comuns, a gente tem um quadro muito clássico. Então, tem paciente que se mandar uma foto, a gente tem uma suspeita. Entrou no consultório, a gente olha, isso aí deve ser uma trombose. Mas tem outros casos que não dá para ter essa certeza, ou seja, existem as tromboses que são assintomáticas. Se imaginar que a dor é uma coisa muito subjetiva, tem pessoas que sentem dor, eu mesmo sinto dor até cortando cabelo, se vacilar, mas tem gente que tem mais dor e tem gente que tem menos dor. Então, um trombo pode estar numa perna de pessoas diferentes e uma sentir dor e outra não. Então, o quadro clássico da trombose é inchaço, que é o edema de um lado, né, que é um edema unilateral, associado à dor e endurecimento da panturrilha, que é a batata da perna. Esse é o quadro clássico. Porém, pode ter trombose que tenha só dor, pode ter trombose que tenha só edema e pode ter trombose que não tem nada. E a gente às vezes descobre em um exame de check-up. E por isso a importância de exame de check-up. Tive um caso recentemente bem parecido, uma paciente que chegou de um tour pela Europa, ela chegou, quando a gente fez o exame, tinha um trombinho lá, ela não estava sentindo nada. E o exame foi só porque ela estava fazendo um check-up. Então tem situações que é importante sim fazer um check-up, fazer um exame, porque a gente pode identificar uma trombose assintomática. Pronto. A trombose ela pode ser prevenida? Sim, totalmente. Bom, os fatores de risco de trombose, ou seja, por que você aí pode desenvolver? Os fatores de risco principais são os chamados fatores adquiridos. E existem os outros fatores mais raros, que são os fatores hereditários. Vamos começar pelos hereditários.
Você pode ter uma doença hereditária, que você herdou da prima, da mãe, da avó, em que aumenta a chance desse sangue coagular dentro da veia. Então, tem algumas doenças genéticas que causam isso. Isso é mais raro, geralmente pacientes mais jovens que a gente descobre. Os adquiridos são as situações que predispõem de forma adquirida, como o nome já fala, você desenvolver esse coágulo. Quais são essas situações? Câncer, gravidez, pós-parto, né, que é o puerpério, uso de anticoncepcional, longas viagens, acima de 5, 6 horas de viagem, principalmente de avião, mas pode ser rodoviário, também é um fator de risco. Grandes cirurgias, então, todos esses fatores são fatores de risco. E quando é que isso pode acontecer? Quando você soma fatores. Então, uma pessoa tem um fator, associa com outro, aumenta o risco e aí pode desenvolver a trombose. Como prevenir? Bom, primeiro, sim, nos fatores hereditários é ter o diagnóstico, é saber que você tem, e aí existe, a cada caso a gente avalia. Nos adquiridos, o primeiro ponto é retirar o fator, ou contrabalançar. Se eu vou fazer uma viagem longa, meia elástica. Se eu vou ficar parado muito tempo, a cada 2 horas eu mexo com o pé, que a gente chama de dorsiflexão do pé, mexe com o pé para a panturrilha bombear esse sangue e fazer o sangue circular e não ficar parado. Vai fazer uma cirurgia, existem medicamentos de prevenção e assim por diante, mas o principal fator é movimento. Então, a estase, o sangue parado, o sangue lento, é o principal fator. Então, tudo que você fizer que te der movimento, que fizer o sangue circular, vai estar associado a uma diminuição de risco e uma prevenção da trombose. Doutor, existe alguma associação entre obesidade e trombose? Acaba sendo associação indireta. Então, quem tem um sobrepeso, obesidade, tem um movimento menor, então ele tem um fluxo menor e acaba tendo isso por esse ponto. E não especificamente pela doença, que a obesidade é uma doença inflamatória, mas sim pelas outras doenças associadas. Então, ele é mais restrito, ele faz menos atividade física, associado a isso tudo. Vale lembrar que, para o pessoal de casa não atrapalhar, existem 2 tipos de trombose. Existem as tromboses das veias, que é essa superficial. Por exemplo, a pessoa foi lá, faz uma endoscopia, foi tomar uma medicação na veia, ficou com a veia inflamada, dolorida, vermelha. Isso é uma trombose superficial venosa. Existem as tromboses que a gente falou até agora, que são as tromboses venosas profundas, que são as que podem ter complicação. Mas existem as doenças das tromboses arteriais. Para não complicar, são doenças de quem tem diabetes, hipertensão e fumam muito tempo e acometem pessoas acima dos 50, 60 anos. Então, assim, existe uma gama. O mais comum e o que dá mais um pouco de receio é a trombose venosa profunda, que é essa que a gente estava falando há pouco. Tá, a gente até já falou isso, se eu tiver, não sei nem se eu vou ser repetitivo, mas o corpo dá sinais quando a gente está tá propenso ou já está com essa trombose? Então, a trombose profunda, realmente, muitas vezes a pessoa não sente, mas em geral você tem ou uma dor, ou um inchaço. Por isso, sentiu algo? Procure um profissional, vá ver o que está acontecendo. A trombose superficial, ela dá muito sintoma, porque ela está mais perto da pele, tem mais terminações nervosas. Então, a pessoa sente dor, endurecimento. Essa tem um risco muito menor. Então, geralmente, a gente passa uma compressa morna, um anti-inflamatório. A profunda, ela pode ter outros sintomas. Agora, sinais de que você pode ter, não. Então, assim, não dá para saber, ó, você tá, tipo, tendência para trombose. Não tem, né? Não existe assim, você está tendo. Ou você tem uma trombose, ou você teve uma trombose, ou você não tem uma trombose. Então, não existe... O fato de uma pessoa já ter tido uma trombose, isso evidencia que provavelmente ela terá outras vezes? Perfeito. Dentre os fatores de risco para trombose, história de trombose prévia é um fator de risco. Então, a pessoa que já teve trombose e que procura profissional, eu tive trombose e vou fazer uma viagem longa, ele já tem 2 fatores. Então, história prévia de trombose significa que a pessoa precisa ter mais atenção. Em alguns casos, a gente faz um tratamento perene, a pessoa usa remédio a vida toda, em alguns casos específicos, quando a gente não entende, não descobre a causa e essa trombose, ela 1, 2 vezes, da terceira em diante já trata direto, porque já sabe-se que a recidiva, que significa ter trombose de novo, é muito alta nesses casos. A partir de que idade, mais ou menos, a gente tem que começar a se preocupar com isso, doutor? Bom, a trombose em criança é raro, mas existe, tá? Já tive alguns casos, inclusive eu posso dizer aqui que fiz 24 anos de formado agora e eu nunca tive tantos casos de trombose quanto durante a pandemia.
e inclusive em crianças. Tive 3 ou 4 casos de crianças que a gente fica realmente bem chocado quando é tudo em criança. Mas quando é que se deve se preocupar com trombose? Sempre que você tiver alguns dos fatores de risco. Então, assim, se tiver muita imobilização, precisa estar preocupado. Teve uma fratura, vai dar uma tala engessada, vai fazer uma viagem, vai fazer uma cirurgia, tem fator de risco, tem que estar preocupado. Está grávida? Faz uma avaliação, pós-parto. Então, todo fator de risco que você acreditar, ou desses que a gente falou aqui, faz um check-up, faz uma avaliação para buscar a prevenção. E a prevenção parte sempre para o movimento, a atividade física que acaba sendo bom para a mente e para o corpo. Pronto. Agora, doutor, me diz uma coisa. Em relação à alimentação, existe algum tipo de associação? O que seria bom, o que não é legal? Vou aproveitar o gancho aí até para falar se o tabagismo, né, interfere aí, se o álcool, o alcoolismo interfere também na levar, né, a você ter uma trombose. Excelente essa colocação e vai de encontro com o que a gente falou há pouco sobre a diferença das tromboses. Trombose arterial, que é aquela do idoso, que é aquela de quem tem diabetes, de quem fuma, está associado ao colesterol alto, está associado ao cigarro. Bom, isso é da arterial. Das tromboses venosas, que é a mais comum, que é essa que a gente está falando que pode dar embolia pulmonar, não tem associação com alimentos, não tem associação com tabagismo. Em relação ao álcool, ele não está relacionado nem com as doenças arteriais diretamente, nem venosas, então não, em relação a isso aí a gente não tem nada que comprove nenhuma relação causa e efeito. Então, assim, pode continuar tomando seu drink moderadamente, não vai ter problema com a sua circulação, mas realmente o cigarro é o grande vilão. E aí cabe aqui um alerta, se não existisse cigarros e diabetes, não teríamos praticamente amputações de causa não traumática. Então, assim, são 2 causas interessantes. Mas só um outro ponto, a gente tem hoje no Brasil 180 mil casos ao ano de trombose, com pelo menos 113 internamentos por dia só no SUS. Então, realmente, é uma doença muito prevalente, é uma doença que precisa ter bem atenção, porque assim, todo mundo que está assistindo aí deve conhecer alguém que teve alguma história. Com certeza. É bem comum, é importante ter esse espaço e você aí procurar realmente se cuidar e se informar. Com o avanço da medicina, doutor, o que a gente pode estar falando aqui em relação ao tratamento da trombose que temos hoje que a gente não tinha há anos atrás, por exemplo? Muito bem. Eu acabei de chegar de São Paulo, estava num meeting, num congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, onde se discutiu o que é que tem de novo, o que é que tem de novas tecnologias. E realmente tudo mudou para tudo, não só para o tratamento de vasos e varizes, mas para o tratamento da trombose. Quando eu acabei minha formação, lá mais ou menos uns 18, 20 anos, trombose a gente internava, botava uma medicação na veia e fazia exame a cada 6 horas para monitorar. Então, realmente era muito, além de custoso, desconfortável, arriscado. Passamos para uma fase onde a pessoa começou a fazer um tratamento por injeções em casa. Hoje, a gente tem tratamento via oral. Eu não lembro quando eu precisei internar um paciente por trombose, ou seja, há muito tempo que a gente consegue tratar ambulatorialmente, com um comprimidozinho, e isso com mais seguranças. Então, assim, realmente hoje a gente tem segurança, a gente tem método diagnóstico rápido, relativamente barato, considerando o que se fazia antigamente, e disponível. E então, hoje a gente identificar precocemente não só está diretamente relacionado com diminuição do risco de morte, de complicações, mas também com sobrevida e com melhor conforto, porque a trombose, quando diagnosticada tardiamente, pode até você não ter um óbito, mas pode ter outras complicações. Perna inchada, ferimentos e outras complicações que vão impactar na sua qualidade de vida. Doutor, eu estou recebendo aqui nas minhas redes sociais algumas perguntas. As pessoas estão questionando sobre a síndrome pós-trombótica. O que seria isso? Excelente. O que é que acontece? Teve trombose, então imagine o seguinte, está lá na paralela, obstruiu, fechou, para tudo. E de repente vem alguém, tira os carros, só que esburacou o lugar. E aí quando você vai passar depois desse engarrafamento, você tem dificuldade de passar. O que é que acontece com a veia quando tem uma trombose? Você tem um trombo, esse trombo vai promover um processo inflamatório dentro da veia e vai destruir essa veia por dentro.
A grande maioria dos trombos, cerca de 70%, ele não some totalmente, mesmo com tratamento. O objetivo do tratamento é evitar complicações. E esse trombo vai deixar a parede doente e essa parede doente, com o tempo, vai dificultar a passagem do sangue. Essa dificuldade faz com que o sangue fique represado nas pernas e esse represamento aumenta a pressão venosa, aí pode dar inchaço, feridas, manchas na pele, além de inflamação como dermatite. Isso é a síndrome pós-trombótica e por isso que é importante o uso da meia desde o diagnóstico, porque ela é a única coisa comprovadamente que vai diminuir a chance ou o risco de ter uma síndrome pós-trombótica. Doutor, o senhor falou aí que em 24 anos de formação, né, o senhor nunca viu tantos casos como na pandemia. Aí né, me veio uma pergunta aqui, que agora associou com uma pergunta que me fizeram aqui também. Além dos componentes físicos, tá, o fator emocional, ele também ele pode agravar, né, pode levar à formação de trombose. Por exemplo, existe relação entre estresse, uma pessoa está muito estressada, está desenvolvendo isso? Bom, não. Mas isso me lembra uma certa feita, quando eu ainda dava plantão no início da carreira, eu atendi um paciente às 4h30 da manhã, ele acordou desesperado, que estava dando tremores aqui entre os olhos e ele dizia que estava infartando. Por isso, ele chegou lá desesperado e acabou infartando como consequência do medo de estar infartando. Psicológico. Mas, em relação à trombose, não. As causas de trombose são todas físicas, como você falou, que é o que a gente tem um nome até técnico, chama tríade de Virchow, que é a estase, né, que é o sangue parado, é o sangue muito procoagulante, que é a hipercoagulabilidade, e a lesão do vaso, que é quando a gente destampa aquela long neck, quando a gente destampa a garrafa, ou seja, é tudo físico. É porque, na verdade, tem gente que faz essa analogia, né? Que está estressado, fica nervoso, aí começa a inchar, a perna fica mais inchada, né? Enfim, mas não existe, é muito do psicológico da pessoa. Exatamente. Parabéns pelo seu dia. Hoje é o dia do cirurgião vascular, né? Isso. Parabéns aí pelo dia, né? Doutor está aqui com a gente falando sobre a trombose, né? A trombose, meu querido Alex começou já esse bate-papo falando aqui com o doutor, mas eu queria saber sobre os motoristas que ficam muito tempo sentados, né? Motoristas de caminhão, que ficam horas na estrada, certo? O que seria aconselhável, né? Porque essas pessoas podem, né, ter aí futuramente, né, uma trombose justamente por conta de muito tempo sentado, sem fazer, né, um exercício, sem se alongar, e a gente sabe que isso pode ser provocado. Então, para a galera que trabalha, que tem essa função, né, como os motoristas de caminhão mesmo, que são horas de estrada, o aconselhável era o quê? Parar de quanto em quanto tempo para fazer aí, né, um exercício mesmo com as pernas, para, né, fluir melhor a corrente sanguínea nas pernas? Então, assim, você aí que é motorista, você que é bancário, você, enfim, secretário, quem trabalha sentado, independente da profissão, tem sempre um risco um pouco maior. E antes do risco da trombose, você já tem sintomas, você pode ter inchaço nas pernas, cansaço. Então, o que é recomendado para quem fica muito tempo sentado? E foi muito legal você ter colocado o ponto de sentado, porque quando a gente fica em pé, salvo os guardas lá de Londres, lá que fica em pé parado, a gente não fica em pé estático, né? Quase uma estátua. Exatamente, a gente mexe um pouquinho, diferentemente do sentado, então a gente fica muito tempo com estase venosa, que significa o sangue sem circular muito, ele fica um pouco mais lentificado. O que é recomendado? O principal seria a cada 2 horas parar e exercício. Sim. Hoje a gente sabe que é muito difícil você, que é motorista, parar a cada 2 horas, mas seria o recomendado. Quem já tem outros fatores de risco, sim, é importante parar. Você está no ônibus, está sentado, não é no caso do motorista, do passageiro, dá uma caminhadinha, está no voo, dá uma caminhadinha a cada 2 horas. Mas não podendo, o que mais vai ajudar a prevenir é o uso de meias elásticas. Aquelas meias de compressão, é isso? Exatamente. E aí um ponto interessante. A meia elástica, ela tem a que antigamente a gente chamava de suave, que ela tem uma compressão entre 10 e 20 milímetros de mercúrio, que é o tanto que ela aperta a panturrilha, a batata. Tem as meias que antigamente a gente chamava de média compressão, que hoje a gente já prescreve de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Essas meias protegem porque ela comprime a perna e faz com que o sangue não fique lá embaixo represado. Esse represamento que deixa o sangue mais paradinho e essa estase que vai propiciar o maior risco. Se você
não tem um acesso imediato ao profissional de saúde e a meia de média a 20 e 30, ela precisa ser prescrita porque tem contraindicações, mas a meia suave, não. A pessoa pode usar a meia suave tranquilo, com um risco mínimo, desde que não tenha nenhuma infecção na perna, a suave já vai te proteger. Então, não está podendo ir fazer logo a avaliação, compra uma meia suave, use, vai melhorar o cansaço, o peso e vai diminuir o risco de você ter uma trombose. Mas, se o risco for muito alto, então é obeso, tem outros fatores, está tratando alguma doença, algum câncer, alguma doença neoplásica, ou está com imobilização, gesso, aí sim é importante passar pelo profissional que provavelmente vai precisar de uma meia de média compressão e em muitos casos até o uso de uma medicação profilática, que é aquela que previne, não está tratando, mas previne. Agora, doutor, uma dúvida. A trombose proveniente de uma pós-cirurgia, um pós-cirúrgico, né, e uma trombose é ocasionada também por falta de exercício, né, dessa acomodação. O tratamento é o mesmo? É a mesma indicação? Bom, bem interessante. A indicação é a mesma, mas a duração do tratamento é diferente. Por quê? A gente trata até que o fator predisponente seja retirado. O que é que significa isso? Por que você teve a trombose? Operou e pós-operatório teve a trombose. O fator foi a cirurgia. Então, a cirurgia você não está sendo operado, você foi operado. Se o fator foi retirado, a gente trata 3 meses. Se o fator está sendo mantido, por exemplo, acamado, teve um AVC, que é um derrame, não mexe um lado do corpo, é um fator mantido. Aí já vai tratar 6 meses. Então, vai depender o tempo de tratamento que vai mudar a depender da causa. E nesse tratamento é aconselhado aí a fisioterapia, um acompanhamento com o fisioterapeuta? Bom, aí vai depender do quadro. Por exemplo, paciente com AVC, por que é que ele tem a trombose? Porque ele está parado, ele não mexe o membro. Um paciente que fez uma viagem, ele teve a trombose porque ele ficou um tempo parado naquela viagem. Então, esse não vai precisar, mas do AVC vai precisar de uma fisioterapia. O detalhe é, se você aí já faz fisioterapia, a gente recomenda que durante o diagnóstico da fase aguda, ou seja, quando está com dor, quando está com sintoma, suspenda a fisioterapia. Mas depois que já está medicado e passou a dor, pode voltar a fazer a fisioterapia, que aquele trombo não vai ser deslocado ali. E agradecer aqui ao doutor Gilmar, mais uma vez, esclarecendo sobre a trombose. Muito obrigado. Deixa seu contato, suas redes sociais também, pode ficar à vontade. Obrigado, é sempre um prazer e eu digo que a missão do médico não é tratar, é cuidar. E cuidar também é levar informação. Quem quiser aí, saber mais coisas, trocar ideias, conversar, vai lá no @Dr. Gilmar Santos, lá no Instagram, de lá tem acesso ao meu site, minhas outras redes, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Gilmar.